Buenas! Mais um Estação 29 do site Paralelo 29, nosso podcast aqui. Eu, José Mauro Batista, meu colega Rodrigo Dias, e a gente está recebendo hoje aqui a Roberta Pereira Leitão, vereadora, professora, enfim, depois a gente vai entrar nesses detalhes, né? É a primeira mulher convidada do nosso podcast, né? Então a gente vai... Bem-vinda, Roberta, né? Aqui Muito obrigada, meninos. É bem solto aqui, não tem Tranquilo. senhoria, essa coisa. Não, por favor. Então, Roberta, como é... Tu nasceste em Santiago, isso aí. Quando é que tu vieste morar em Santa Maria? Na adolescência? Como é que foi? Vamos resumir então, né? Eu nasci em Santiago, família da minha mãe é de Santiago e do meu pai de Cacequi. E eles moravam em São Borja. Meu pai é agrônomo, foi agrônomo de Emater a vida inteira, minha mãe professora estadual. A família da minha mãe de Santiago, eu nasci ali porque, enfim, família, médico e tal. Depois acabei morando um ano em Santiago, mas como meu pai é de Emater, é uma empresa, era meio como um banco, assim, na época a questão de transferência, né? Eu morei em várias cidades antes de vir para cá. Então, de Santiago nós fomos de São Borja para Santiago, Santiago para Ijuí, Ijuí para Palmeira das Missões, Palmeira das Missões para São Luís Gonzaga, onde eu passei daí uma grande parte da minha infância. Na minha cidade natal. Que olha, sou apaixonada por São Luís Gonzaga. Tenho uma cruz da fé redobrada tatuada nas costas, porque eu deixei meu umbigo em São Luís, como eu digo, sabe? Sou apaixonada por São Luís. O pessoal de São Luís Gonzaga, então, aí ligado no podcast. Ligado no podcast. Depois vou mandar para todos os amigos, inclusive, né, de São Luís. E de São Luís, aí sim, com 14 anos eu vim pra cá pra estudar. Aí meu pai veio, então, morar em Cacequi, porque não tinha vaga na região aqui. Estudou aonde aqui em Santa Maria? Aqui em Santa Maria eu estudei no Colégio Santa Maria. No Marista, no Santa Maria. A partir daqui... 93 eu vim pra cá. Que série, tá? Na época ainda... Ensino médio. Era segundo grau, né? É o antigo segundo grau. Vim fazer segundo grau aqui. Passei pelo processo seletivo do Marista, do Santa Maria e do Riachuelo. E como meu avô estudou... Meus avós, os dois estudaram no Marista. Meu pai estudou no Rosário, em Porto Alegre. Fez o ginásio na época, né? No Rosário. Eles optaram pelo Marista. E eu agradeço muito, porque... Foi uma formação muito importante na minha vida naquela época, assim. Adolescência é um período complicado, né? E, enfim... E aí, tu és filha única, é isso? Eu sou filha única, sim. E aí e vim pra cá com 14 anos, então, 93. Me tornei uma santamariense por adoção, por opção, e sou apaixonada por essa cidade, porque a minha família tem raiz aqui. Eu disse, a minha família é de Santiago e a do meu pai de Cacequi. Mas os meus bisavós são daqui. Meu bisavô, por parte de pai, foi... diretor-presidente da cooperativa da aviação férrea. O meu outro bisavô por parte de mãe, daí os dois, um tinha uma venda, um mercado ali bem na frente da antiga rodoviária, na Avenida Dores, com a Benjamin ali, daquela região ali, e o outro bisavô por parte de mãe, era o João Pereira, foi dono da Subra, morou a vida inteira em Santa Maria, né? Então... Aqui as famílias, aí os filhos casavam e saíam daqui. Mas meus pais casaram aqui na igreja de Fátima há 46 anos atrás. Então eu tenho a vida enraizada em Santa Maria já. Então por isso que sou apaixonada por Santiago, tua terra natal, como é que é a tua relação com Santiago, Roberto? Santiago, eu acabei me afastando de Santiago quando meu avô faleceu, o pai da minha mãe, que era quem morava lá, né? Meus avós maternos eram de Santiago, meu avô produtor rural, Jair de Lima Pereira, uma pessoa que me inspirou muito na vida. E a gente tinha propriedade em Santiago, eu passava todas as férias. Para quem acha que eu sou muito urbana, isso é uma lenda urbana. Eu sou rural. A família do meu pai também era produtora rural, né? Meu pai foi leiteiro quando criança, vendia leite na cidade. Ainda, Roberta? Tenho. Vai para fora ainda? Sim, aí... Claro, não tem mais, a nossa propriedade fica em Santiago, né, da família do meu pai em Cacequi ali, mas aí casei com um que tem um campo aqui em Santa Maria, uma chácara ali no Campestre, que é para poder ter essa ligação, né, aí casei com um santamariense, o Jerônimo, meu esposo, é daqui.
Sim. E todo mundo acha que eu sou muito urbana, nada, gente. Ajudava a fazer todo tipo de trabalho de fora, de tudo. Meu avô Acordava às 5 da manhã? Claro, meu avô criava ovelha em Santiago e é aquele trabalho de fora que a gente... Mais na pecuária do que na agricultura. A agricultura mais por ver meu pai trabalhar e ajudar, mas nossas propriedades sempre foram mais para essas gado. lidas campeiras, sabe, laçar, alguma coisa... Não, laçada aí já é um pouco demais, até porque eu sou extremamente descoordenada. É tradicionalista? Sim, sempre gostei, sempre participei do movimento tradicionalista, sempre tive muito próximo isso, sabe? Em função dessa... Em função, exato. Assim, a gente sempre gostei, sempre soube declamar, sempre fui prenda. Tudo isso faz parte da minha vida, assim. As pessoas acham que eu sou muito urbana, né? Nada, me criar. Assim, não tinha escolha. Gente, eu fui conhecer a praia com... acho que 13 anos. Um ano antes de vir pra cá. Estranhou. Ah, claro. Porque assim, terminava o ano letivo a ver campo e a todo... gente ia pra fora, entendeu? Passava um tempo em Cacique e um tempo em Santiago. Se dividia entre as famílias e ia pra lá trabalhar. Aí o tempo que eu morei em São Luís, a gente ia todo santo final de semana pra Santiago. Porque pra ajudar lá fora, enfim. Então... foi assim que eu me criei, né? Aí depois que eu vim pra cá, eu virei mais urbana, assim. Mas vim pra cá de São Luís falando leite quente dói o dente da gente, né? Até hoje, às vezes, os guris dão risada um pouco de mim, que sai um pouco do... missioneiro, né? O sai um pouco missioneiro. do sotaque. É isso aí. Roberta, tu te defines como conservadora, cristã, enfim... essa definição vem dessa tua criação do campo, influência de família? É família, né? É criação, é aquilo que... Eu não seria outra coisa, entende? Eu tenho bases familiares muito fortes, eu fui criada dentro de valores muito estabelecidos, embora, assim, meus pais tenham sido pais muito próximos, muito amigos, muito parceiros, graças a Deus, estão vivos, já passaram por vários... a gente teve vários problemas de saúde com eles, mas estão bem agora. E é isso, assim, eu não seria outra coisa, né? E só um adendo, assim, tu disseste que eu sou advogada e professora e colega deste moço, porque eu vim pra cá fazer ensino médio para poder fazer faculdade na Federal. Porque em 96, quando eu fiz vestibular, não tinha outra opção, né? Imagina, meu pai é de matéria, minha mãe professora, nunca ia conseguir pagar uma particular, não tinha nenhuma ajuda naquela época, né? Então, assim, era ou passar na Federal ou passar na Federal, não tinha escolha, né? Então, por isso que eles optaram em me trazer pra cá, como tantos... Reforço pros teus estudos. Como tantos vieram pra Santa Maria, assim, né? E buscando, até hoje, passar na Federal, por isso da relevância que eu sempre briguei pela volta do vestibular, para fazer direito. Então... Roberta, quando fizesse a faculdade de Direito, né? De 96... a janeiro de 2001. Eu sou da turma ATD 2000, mas a gente se formou em janeiro de 2001. Quando tu começou a estudar na UFSM ali, tu já tinha participação na política estudantil? Como é que foi esse período de faculdade? Eu até fui membro do DLD, mas que é o Diretório Livre do Direito, né? Nosso centro acadêmico ali. Mas assim, isso era muito arrefecido naquela época. Eu nunca fiz uma política estudantil forte. Claro, por terem me convidado para fazer parte do diretório e tal, a gente percebe que como é que eu vou dizer, enxergavam em mim alguma coisa, mas que talvez nem eu enxergasse, né? Sim. Mas o próprio diretório era muito tranquilo na época. O período que eu passei dentro da universidade, a política, ela passava meio ao largo, assim. A política, tanto a estudantil quanto a partidária, sabe? Assim, foi uma coisa muito... como é que eu vou dizer? Muito, muito tranquila, muito amena, muito... Então eu não fui uma forte líder estudantil. E o que despertou o teu ingresso na política? Aí vamos colocar que, né, tu foste coordenadora do Movimento Brasil Livre, né? Sim. O MBL, né? Sim. Perfeito. Como é que foi esse ingresso na política? Assim, meus pais, toda a família, tanto pelo lado do pai quanto da mãe, sempre gostaram de política. Mas nunca, nenhum da família foi filiado a um partido antes de eu me filiar. Eles tinham alguma referência, né? Porque tu era ali na juventude, na adolescência, né? Porque adolescente geralmente entra em conflito com o pai, inclusive nas suas posições
Não, eu não. Eu sempre segui, assim, sempre acreditei. E eles tinham referências de políticos na época, tu lembra, assim, que hoje... Na verdade, assim, a nossa família sempre foi conservadora, foi de direita, então, assim... Meu pai, por um bom tempo, por ser amigo, ter morado junto, perto, aqui em Santa Maria, votava no Schirmer para deputado, né? E o pai e a mãe, eles não votavam nas mesmas pessoas, era engraçado. Às vezes votava, às vezes não. Isso sempre foi muito tranquilo dentro de casa, sabe? Mas sempre na direita. Sempre na direita, sempre, geralmente na Arena, né? Na antiga Arena, né? Depois Sim, PDS, depois que PPB. Hoje é o Progressistas. Que hoje é o Progressistas, o partido ao qual eu pertenço, né? Mas assim... o meu avô era do Partido Libertador, o pai da minha mãe. Era assim, muito fã do Raul Pila. Isso. Mas muito, sabe? Então, assim, isso vem da minha família, né? E quando eu era jovem, assim, adolescente, eu não consegui fazer meu título com 16 anos, porque foi uma época bem de transição, assim. Mas eu tava sempre sempre nas campanhas... no backstage, como eu digo, sabe? Não era filiada, mas assim, eu acho que o fulano é bom, eu acho que o ideal daquele partido... assim, então eu ia lá, ajudava, gente. Eu trabalhava de entregar santinho de casa em casa, nas cidades pequenas, assim, tipo, Cacequi, eu participei muito da política, né? Aqui tu chegasse a fazer campanha para quem antes do Progressista? Aqui eu não fiz. Não chegou a fazer. Não fiz, porque antes de eu entrar na política partidária, porque acontecia o quê? Como meus pais moravam sempre em outras cidades, eles se envolviam mais nas outras cidades e eu acabava indo pra lá. Quando o pai e a mãe... eu estava aqui na faculdade, o pai e a mãe vieram morar em São Pedro. Sim. E trabalhavam em Dilermando de Aguiar. Que, na verdade, foi minha primeira experiência dentro de um poder legislativo. Eu fui assessora jurídica da Câmara logo que eu me formei. Que é a Procuradoria Jurídica, é a Procuradoria, isso. Uhum. E então, eu sempre trabalhei nessas cidades. Acabava não trabalhando aqui. Claro, escolhia meus candidatos lá daqui, né? Achava, esse é o melhor, aquele é o melhor, enfim. Mas não fazia uma campanha direta não fazia aqui. Política aqui. Não. E aí, Aí, como é que começou essa função, começou a essa minha caminhada com o MBL, aqui, né, também. A minha aproximação do MBL, assim, é típica de inspiração do Espírito Santo, talvez, ou uma falta total de juízo, segundo os meus pais, né, que quase matava eles. O que aconteceu? Aí sim, na campanha para presidente de 2014, a gente se embrenhou na campanha, fez uma campanha muito forte. Era o Aécio e a Dilma, né? Era o Aécio. E aí a Dilma venceu a eleição e eu pensei, meu Deus do céu, eu formada em Direito, né, eu era professora já, eu pensei, mas esse país não pode continuar desse jeito, não dá pra aceitar alguma coisa, a gente vai ter que fazer, não dá. Aí na época, né, famigerado Orkut ainda, gente, vocês lembram, né? Famigerado Orkut ainda, e Facebook, e MSN, aquela função. A gente começou a se encontrar, assim. E nessa época eu ia muito a Porto Alegre, muito mais seguido. Eu era solteira, né? Aí eu ia muito a Porto Alegre, que eu tenho primas muito queridas que moram lá. E uma delas mora muito próximo do Parcão ali. E no final de semana eu fui a Porto Alegre, eu vi que tava um zoom no Face e tal. Tinha um movimento nascendo. E eu fui a Porto Alegre fazer festa, né? Vamos dar real aqui. Não fui só pra isso. Vamos unir o útil ao agradável, sim, né? E fui a Porto Alegre. Aí acabou vendo esse movimento. E eu fui ao Parcão. E foi a primeira reunião do pessoal que se reúne no Parcão ali, sabe? Até hoje, né? E eram umas 100 e poucas pessoas. Onde estava Marcel Van Hatten, Ramiro Rosário, Paula Cassol... o Gornati, Endrigo, enfim, né? O pessoal que depois... O Camozato. Até ali tu não tinha tido contato com esse pessoal não, ainda. Só online. Só online, né? E aí fui lá e nos conhecemos e tal. E bora, precisamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, tá? E foi assim. Aí a partir dali, nos grupos no Facebook e tal, foi indo assim, entendeu? Foi. Aí vamos marcar a primeira manifestação, que foi em março. Aqui em Santa Maria já. Aí já era uma... Sim. Aí já existia MBL nascendo. Aqui em Santa Maria já estava nascendo. Não, aqui ainda não. Nível nacional. Nível nacional nascendo. MBL vem pra rua.
que eram os dois grandes canhões de divulgação. Já tinha tido lá os movimentos em Brasília, eu acho. Não tinha. Ainda, isso foi março de 2015. Não, 2015. 15, tá? Aí teve aquela primeira manifestação de março de 2015, né? Abril de 2015, se eu não me engano. Acho que quase ocuparam o Congresso. Abril de 2015, isso, tá. Não, ainda não ali. Não, aquela foi grande São Paulo, foi grande Porto Alegre. E aqui em Santa Maria a gente fez uma bem grande, fizemos uma caminhada da praça até a Basílica da Medianeira. Essa foi em que ano? 2015. A primeira. Foi uma meio misturada essa aí. Ainda não era pelo impeachment da Dilma, nem nada. Se misturavam as pautas ali. Isso. É que isso tudo começou em 2013, né? Esse levante começou aquelas de 2013, eu tava lá. Que tinha pessoal de direita e de esquerda junto. E de esquerda, todo mundo junto. Começaram com as passagens. E aí foi indo. Aí a direita se acordou também e foi indo. E aí foi os movimentos se dividiram. Isso, se dividiram. E ali em 2015, teve a primeira grande em abril, se não me engano, 15 de abril, agora não me lembro a data. E aí os guris do MBL, né, disseram, não, nós vamos apresentar o primeiro pedido de impeachment em Brasília em maio. 2015 ainda. 27 de maio de 2015 foi a entrega do primeiro pedido de impeachment da Dilma pelo MBL em Brasília. Foi o primeiro. E aí eles fizeram aquela marcha para Brasília, que eles saíram de São Paulo a pé para Brasília e tal, não sei o quê, enfim, tá? E a gente continuou se organizando, né, na internet e tal. E aí, na primeira manifestação em Porto Alegre, se formou a Banda Louca Liberal. Banda Louca Liberal, que é a do Chora Petista, que é de todas as músicas de torcida transformadas em músicas de manifestação. O seu esposo, o Jerônimo, ele toca nessa banda? Ele hoje toca. Na época ele não existia. Eu mexi com ele, tu não existia nessa época, amor. Tu não era nascido nessa toca época. Também? Nada. Pedra nos outros, só. E ele sempre foi conservador também? Sempre. E aí enfim, né? Aí o que aconteceu? A banda já tinha se formado e a banda ia a Brasília, alguns membros da banda apoiar os guris do MBL. Aí já tinha núcleo do MBL em Porto Alegre. E eu olhei pra minha mãe, eu era professora na época, né? E aí eu olhei pra minha mãe e meu pai disse, escuta, vou comprar uma passagem de milhas e o que não der vou pagar e vou a Brasília. Tu é louca, né? Eu digo, a iluminação do Espírito Santo ou pra uma falta de juízo total. Não, eu vou, o pessoal da banda vai, eu vou. Mas tu vai sozinha? Vou. Vou. Peguei uma mochila, botei nas costas e vou, entendeu? Eu peguei um ônibus aqui. Aí, claro, né? O ônibus de linha. Sim, da Planalto, daqui pra Porto Alegre. Não era excursão nem nada. Fui sozinha, só eu e Deus e para me sabendo que o pessoal ia pra me encontrar com o pessoal lá. Peguei, assim, programei pra pegar o mesmo avião de ida, né? Depois de volta, cada um voltou num voo, era passagem cara, enfim, tá. Aí, beleza, fui, né? Aí o meu pai só me disse assim, bom, minha filha, claro, aí vamos fazer um adendo aqui, né? Meu pai é muito amigo do senador Luiz Carlos Reins desde a época da faculdade. Os dois são agrônomos, estudaram juntos na mesma época. Depois, meu pai foi pra São Borja antes, o Reins foi depois. O Reins nem era político na época. Não, nada. Na época da faculdade, né? Isso. Não, nem ele, nem meu pai, nem nada. Aí, muito pobres, os dois passaram muito trabalho juntos, depois moraram juntos numa república lá em São Borja. E é daí a amizade dos dois, né? Pra além de ser uma pessoa que é um ídolo pra mim na política, assim, que eu super admiro. Aí daí o meu pai me disse, e o Reins era deputado na época, né? Deputado federal pelo PP. Daí o pai me olhou assim, mas vamos ligar pro Tripão, ele chama o Reins de Tripão, é o apelido dele na faculdade. Vamos ligar pro Tripão, porque tu tá sozinha em Brasília, Roberto, se tu precisar de alguma coisa, pelo menos pra ter alguém que, né? Tu nunca tinha ido a Brasília? Nunca tinha ido a Brasília. Aí, ligamos, né? Ele nem disse, visita da faculdade. Nada. Daí visita guiada. Nada. Daí ele disse, não. Ele disse, mas tu é louca, guria? Eu disse, eu tô indo, deputado. Ele disse, não, tá bem, qualquer coisa, tu só tira a camiseta amarela e entra eu nem me lembro mais onde é que era a entrada do anexo do Congresso, que ele me disse, meu gabinete é tal, tu entra, vai estar autorizada a tua entrada, tal. Se der algum problema, nos procura. Tá bem. Aí me fui. Aí, claro, aí lá realmente, né? Já no Salgado Filho, encontrei o pessoal, me agrupei. E a partir dali eu passei a fazer parte da Banda Louca Liberal. E a Banda Louca tocou todos os movimentos.
O Rio Grande do Sul é meio separatista até nisso, né? Tinha o MBL, tinha o Vem Pra Rua, mas assim, alguns membros da banda eram do MBL, alguns membros da banda eram do Vem Pra Rua, mas a banda é que organizava todo o movimento no Rio Grande do Sul. Tanto que o Brasil inteiro fazia manifestação de manhã e nós fazia de tarde. Porque aqui o povo tem que comer churrasco primeiro para depois ir pra manifestação, entendeu? Então era assim, a gente sempre foi meio... E foi isso, daí todo 2015 fazendo manifestação, aí no final de 2015, quando foram tendo vários pedidos de impeachment, aí a gente decidiu que ia acampar na frente do Congresso Nacional, na descida ali dos espelhos d'água, para quem conhece Brasília, calor de 60 graus na cabeça, um banheiro químico para cada lado. Nós do lado da Câmara, porque o Eduardo Cunha permitiu... Isso no... 2015, no impeachment. No impeachment já. No impeachment. Final de 2015, dezembro. Sim. E do lado do Renan Calheiros, que era o Senado, tava o MST e a turma do PT da esquerda. Então, assim, daí tinha um muro de lata que dividia as duas... Não deu nenhuma confusão lá. Ah, deu. Óbvio que deu, né? Teve uma vez lá que passou a via campesina, não podia entrar arma nenhuma. Eles nos furaram tudo com palito de dente. Não tinha outra arma. Claro, palito de dente, né? Palito de dente fura, gente. Se for um palito meio bonzinho, dá umas furadinhas, né? Não mata ninguém, mas, né? Enche o saco. Aí, enfim, teve. Daí, nessas aí, tem histórias lendárias, assim, que a gente até tá montando um documentário legal, assim. Porque o do MBL, os guri depois meio desvirtuaram, né? Da proposta inicial. E alguma das histórias você presenciou? Porque a gente também quer saber aqui, né? Não, mas eu tava lá, em não, tudo mas isso dessas que eu tô contando. histórias, tipo, do palito, tem mais alguma lá que... Ah, tem várias, né, gente? Tem essa do palito é uma, porque aí a gente ficou... Eu voltei, porque eu dava aula. Tinha a Guerra aula. de Bexiga também? Não, isso não. Uma que é lendária, que eu não tava lá, mas é lendária, assim, que a gente tava, porque a gente tava nos grupos vendo em tempo real tudo que tava acontecendo, né? Porque a gente... Que os guri entraram tocando esplanada dentro, ali dentro da entrada da banda. Da banda louca. Sim. Entraram tocando dentro passaram o espelhinho d'água ali, entraram tocando. E aí veio polícia legislativa e tal, e os guris se acorrentaram nos pilar lá, com os instrumentos da banda. Ah, era assim, faziam... Teve uma que eu presenciei, que foi fantástica, quando a Dilma tá aí já em Porto Alegre, porque... Aí, só que pula um ano, né? Tipo, isso foi 2015, o Cunha aceitou o impeachment, o pessoal voltou. Aí, no início de 2016, vocês lembram que o Teori Zavascki tirou do Moro os processos do Lula? Vocês lembram dessa parte do processo do impeachment? Tava toda a discussão dos processos. E aí o Teori, ainda ministro do STF, retirou a competência do Sérgio Moro, a competência para julgar os processos do Lula exclusivamente. Tá bem, aí o que aconteceu? Eu tinha ido a Porto Alegre de novo, porque daí eu já tava pra lá e pra cá nessa função mesmo do ativismo, né? Sim. Aí eu já coordenava aqui em Santa Maria e tava pra lá e pra cá. O MBL aqui tinha quantos militantes? 8. 8? 8. Esses 8 que organizaram. Aqui os movimentos não foram muito grandes depois, né? Eles teve uma só que a gente botou 25 mil pessoas na rua. Teve uma que foi que foi a maior antes do impeachment, né? Isso aonde? Isso ali saindo da Praça Saldanha Marinho e indo até a Justiça Federal lá embaixo. Aqui, né? Sim, aqui, pertinho, de onde a gente tá gravando. Sim. Então, essa foi a maior. Nessa eu não tava aqui, eu tinha ido a Porto Alegre ajudar lá. Essa no Parcão teve 140 mil pessoas, 200 mil pessoas. Roberta, e aí... Tá, e aí, só pra vocês saberem essa história que é muito engraçada, né? O que aconteceu? Aí, quando o Zavascki tirou os processos do Moro, foi todo mundo pra guete, né, bater tambor e tal. Daí a gente foi pra frente da casa do Teori, Porto Alegre. E que a gente tinha mapeado onde todo mundo morava e tal, mas a gente só foi bater tambor e com faixa e tal, né? Nisso me aparece a PF lá, fichou todo mundo, porque daí desceram os vizinhos do Teori. Chegou a ser fichada? Olha, não sei, mas eu tava nesse meio dessa encrenca aí. Tipo isso, né? Acho que não, porque depois não mandou, não teve nada, não teve processo, não teve nada, né? Mas assim, tipo, deram um sucesso, porque a gente negociava muito bem com a polícia, porque a gente sempre respeitou muito. Então, sempre teve esse respeito, sabe? A gente nunca fez arruaça, nunca quebrou nada, nunca... Então, eles sabiam que, tipo,
né, não fazia um perímetro tão fechado de segurança. O pessoal nunca chegou a apanhar de não, nunca, isso nunca. Assim, também a gente nunca enfrentou pra isso, entendeu? A gente sempre negociou. Aí nesse dia, daí, né, sobe os vizinhos do Teori, que tinham descido tudo pra ajudar a bater panela, lembra que tinham panelaço, eles desciam com as tampas de panela, tal. Aí nós fomos pro parcão de novo, beleza, e aí, faz o quê? Aí ficaram lá, tocaram um pouco, chega um pouco que cansa, né? Aí foi todo mundo meio para suas casas e uns 3 nessa eu não tava. Assim, eu vi depois, eu forrobodó. Foi todo mundo para suas casas e ficaram uns 4, 5 ali até agora. O que nós vamos fazer? Temos que fazer alguma coisa. Vamos trancar a guete. Uns 4? Foram no nosso QG, que é ali pertinho, pegaram umas igluzinhas, abriram os iglu, trancaram a guete. De manhã cedo, qual era a ideia? Que saísse na RBS, né? Que saísse na imprensa o negócio. Funcionou? A gate funcionou. A gate trancada. Toda a gate trancada. Ali na esquina do Habib's ali, sabe? No parcão. Sim. Tá. Aí vem a polícia, daí vem secretário, daí vem... Nossa, aí começa a negociação, né? Não, a gente só sai daqui se o secretário de segurança vier conversar conosco. E aí nós sabia que ele tava numa reunião que ele não podia vir. Porque nós só queríamos o tempo de sair na imprensa, entendeu? De marcar a posição. Sim. Aí foi indo, aí vamos liberar um lado da gate, um lado que vai pro centro. Beleza, libera um lado da gate, não sei quem. Aí foi. Aí quando chegou a choque, nós não, então vamos liberar a gate, eu tinha saído em toda a imprensa, beleza. E aí? Aí faz o quê? Aí joga as barracas pra dentro do parcão e cria o acampamento Sérgio Moro, na época. Aí a gente ficou acampado 3 meses no parcão em Porto Alegre. Ficou lá os 3 meses. Eu não fiquei, eu ia e vinha. Eu ia final de semana, né? Passei a Páscoa lá, daquele ano de 2016, isso. E aí, numa dessas idas, a Dilma estava em Porto Alegre, a gente monitorava quando a Dilma vinha a Porto Alegre. Sim, ela morava lá. Morava lá. A filha dela morava lá também. E aí, pra fazer panelaço, então a gente só ia lá, batia um pouco de tambor, cantava as músicas do Fora Dilma e deu. Era isso que a gente fazia, entendeu? E aí, numa dessas que ela tava em Porto Alegre, nós passamos uma madrugada acordado, porque não dava pra dormir, né? Não tinha tanta segurança assim, então a gente se revezava. Aí passamos lá acordado, mas a Dilma vai pedalar 5 horas da manhã, 5 e pouco, ela ia pedalar na orla, né? Na orla do Guaíba, ali, né? Pra lá. E aí nós fomos, aí foi 2, 3 carros pra gritar fora Dilma, pra pedala Dilma e fora Dilma pra ela. E porque lembra as pedaladas fiscais? Do impeachment, as pedaladas sim. fiscais. Até saiu bastante na imprensa. Saiu. Né? E aí nós fomos nessa. Aí eu tava, daí os guri, é a Dilma, não é a Dilma, não é a Dilma. Aí quando vocês entraram, é ela. Aí abriram todas as janelas, pedala, Dilma. Então assim, ó, a gente, era tudo muito, na verdade, tipo, empírico. Mas isso andou o Brasil inteiro, entendeu? Esse furdunço aí. Então não tinha uma cabeça no movimento, ia saindo... Era meio brainstorm, assim, entendeu? A gente se juntava, mas tinha organização. Assim, o mínimo de organização tinha, de segurança tinha. Depois o pichuleco na balsa do Guaíba, quando foi o julgamento do Lula no TRF4, que a gente botou aquele pichulecão de 20 e tantos metros de altura dentro de uma balsa, dentro do Guaíba, pra ficar perto do TRF4. A gente passou uma noite embaixo de uma ponte do Guaíba com aquele negócio. Eu tive que costurar o pichuleco, porque veio rasgado, de São Paulo. Veio comprar o rasgado. Não, era alugado. Uma fortuna o aluguel daquele bicho. E daí... valores, Roberto, sempre os empresários ajudavam. Não, esse boneco, em valores na época. Putz, o julgamento do Lula já foi 2019, eu acho. Início de janeiro de 2019, se eu não me engano, no TRF4. A operação ali deve ter saído em torno de uns 100 e poucos mil reais. Porque aí teve mais coisa, teve os laser na cidade. Deixa eu fazer uma pergunta, antes da gente entrar no intervalo. Congresso teve toda essa movimentação e depois teve toda essa questão da Dilma ser praticamente inocentada ali pelo... né, e até um reconhecimento público agora, né? O Lula, por exemplo, que chegou a ser preso e teve uma condenação, no caso da Dilma, não. Também houve uma reversão dessa situação. Como é que vocês avaliam isso? Uma tragédia para o país, para a justiça, para a democracia. Porque assim, para as pessoas entenderem, né?
A Dilma, ela não foi inocentada. Ela teve de volta os seus direitos políticos. Sim, isso agora, né? Mas e em termos... o Lula, a questão assim, ó, o Lula foi condenado em 4 instâncias. E, né, por mais de 15 juízes ao longo de todos os processos. E aí, uma instância, quer dizer, que é o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, né, anulou os processos por uma questão de competência jurídica. Os processos voltam a estaca zero. Só que aí, como o Lula já tem 70 anos, esses crimes já prescreveram em razão da idade dele e do tempo que passou. Então foi uma artimanha jurídica que permite dizerem, o Lula é inocente. Não, só um pouquinho. O STF, ele não desfaz material... Quer dizer, não desfazia, né? Hoje o STF faz o que ele quer. O Moro pegou na bola aí, né? Um pouco, extrapolou as... Nesse sentido, ele acabou extrapolando ali a própria Lava Jato, bastante criticada por, né, por direita, por esquerda. Mas aí é aquilo que eu vou te perguntar, né, Zé Mauro? O Moro tá dentro da letra, assim, ó, estritamente fria da lei, extrapolou algumas coisas. Por exemplo, divulgou algumas coisas que não podia divulgar, mas basicamente isso, tá? Agora eu pergunto para qualquer advogado que vá nos ouvir, vocês acreditam mesmo que juízes e promotores não conversam? Nenhum conversa? Porque esse foi o extrapolar do Moro. Conversar com os procuradores da Lava Jato. Esse foi o extrapolar. É que às vezes acabam extrapolando mesmo o ponto de... Esse foi o... Me referindo a esse caso de combinações. Só que aí, assim, ó... Aí o Brasil é tão pouco para amadores que, assim... bom, o Lula foi inocentado. Não foi. O STF... Os processos voltaram a estaca zero. Mas, aí que tá, os processos dele voltaram a estaca zero. Por que não devolveram todo o dinheiro que foi arrecadado pela Lava Jato? Tudo que a Lava Jato conseguiu trazer de volta, os bilhões de reais que as empresas devolveram para o Brasil, isso... Isso ainda vai dar muita polêmica. Mas é aquela história, se tá tudo errado, se não houve crime, se não houve corrupção, essas empresas foram extremamente lesadas, né? Uma Camargo Correia, uma Odebrecht, enfim, vão ter que devolver todo o dinheiro que elas... O Brasil vai ter que devolver para elas, entende? Se não houve corrupção, então tem que passar a régua em tudo e devolver para as empresas todo o dinheiro. Roberta... Entendeu? Então eu vejo como uma tragédia. Por quê? Sim. Porque o STF hoje é um tribunal político. E o ingresso do PP, por exemplo, essa aproximação com o governo Lula, como é que você tem isso? É outra tragédia. O PP gaúcho vai ficar isolado nisso aí? O PP gaúcho sempre ficou. Sempre foi mais à parte, né? Mas lembrando que na eleição essa que eu... Mas ele fica isolado ou mantém uma neutralidade? Não, fica isolado. O PP gaúcho já declarou que é... Na verdade, o Ciro Nogueira, que é o presidente do partido, que foi, inclusive, ministro-chefe da Casa Civil do Bolsonaro... Sim, foi um dos principais articuladores. Já declarou que é contra, que o partido é contra. Se vão expulsar o Fufuca, duvido eu dó. Não vão. Tá, não vão expulsar, não adianta esperar que vão expulsar. PP mas sempre... O próprio Lira tá exato, que é um cara exato. Grande influência. Então, assim, o PP gaúcho, ele sempre foi esse um contraponto mais uma vez separatista, nacional, né? Na época em que é interessante para as pessoas saberem também a história. O Bolsonaro era do Progressistas, né? Era do PP. Sim, na década de 90. Nada. Sabe quando é que o Bolsonaro saiu do PP? Em 2014. Não, mas ele teve vindas e vindas, né? Em 2014 ele saiu do PP porque ele já tinha construído toda essa base para concorrer a presidente e ele queria concorrer pelo PP. E aí, na época, o Ciro Nogueira, presidente do partido na Convenção Federal, disse: não, senhor, não vai concorrer pelo PP coisa nenhuma, porque o PP vai apoiar a Dilma. O Reis, então deputado, tem um vídeo assim histórico, as pessoas podem procurar na internet. O Reis era próximo do Bolsonaro desde essa época. Né? São amigos de 20 e tantos anos, né? E o Reis chegou a fechar a mão, enquadrou o corpo para dar um soco na cara do Ciro Nogueira. Quem atacou o Reis e fazer isso? Ana Amélia foi lá, pegou a mão do Reis e disse: não vou, né? Ia dar um quebra-pau na convenção do PP, que escolheu apoiar a Dilma e não lançar o Bolsonaro de presidente, entendeu?
Depois, obviamente, se reaproximaram. Mas, ou seja, o PP foi base do governo Dilma, gente. E o do Rio Grande do Sul sempre foi contra. Sempre foi oposição. Então, a gente tem essa tônica aqui no Sul. Isso é muito forte, entende? Mas o PP do Nordeste, o PP do Norte... né, Roberta? Ele é considerado um partido de centro. Centrão, né? E aqui no Rio Grande do Sul? Aqui o partido... Você, né, a senhora não... Colocou como conservadora. Não, o PP Existem segmentos dentro do progressista, por exemplo, alguns são centro. No caso, Santa Maria, né? Referindo mais aqui. A Santa Maria? Não, o PP aqui é mais direita. É mais direita, Tem, claro que tem. Tem pessoas dentro do partido, mas aí tu tem pessoas dentro do partido que não condizem com a ideologia partidária. Se tu pegar o estatuto do PP, tu vai ver que ele é bem de direita, né? E aí o partido como um todo não se comporta assim. Lembrando, gente, que o PP é Arena, né? Na época que só tinha Arena e MDB, que a Arena era direita e MDB era esquerda. PDS. Né? Seria o partido de direita do país, historicamente. Mas assim, tem para todos os gostos. Ouça o podcast Estação 29 também pelo Spotify. Bueno, então vamos entrar na segunda parte do nosso podcast, né? E também, né, Zé, lembrando que quem está nos assistindo aqui ao patrocínio, além do patrocínio, que é importante, né? No nosso comercial aí está disponível, mas que curtam e se inscrevam no nosso canal, que é o Paralelo 29, que é muito importante também para fortalecer as nossas redes sociais. Sim, estão lá os podcasts, né, no YouTube, no Spotify, Amazon, Google, tudo todas as plataformas aí. Está disponível. Roberta, mas eu falando da Câmara agora, né, tu é uma vereadora bastante polêmica, né? Você considera? Não é a mais já vem uma pergunta aí, né? Então, na verdade as pessoas me colocam como muito polêmica. Eu não me considero polêmica, eu me considero uma pessoa firme. E de um posicionamento firme. E que não transijo nesse posicionamento. Né? E aí, assim... Na Câmara existe muita gente em cima do muro? Muita. Muita. Independente de posição ideológica? Independente de posição ideológica, sim. E assim, eu assim, arrisco a dizer que eu sou a única vereadora que tem um posicionamento, uma única linha. E essa linha é a defesa dos valores conservadores que me pautam, que eu não conseguiria ser diferente. Eu sou esta pessoa, entende? Isso não é um personagem. Isso é importante que as pessoas saibam. Eu não sou católica para fazer um personagem. Eu sou católica. Eu sempre fui. Tu te confessa, vai na missa? Claro. Eu pratico os sacramentos. Eu me confesso sempre que eu posso. E isso tem que ser, assim... Eu entendo que isso tem que ser frequente, né? Eu faço direção espiritual com o padre. Tu é ligado ao movimento de Schanstatt? Como é que é? O movimento de Schanstatt. Eu sempre fui Schanstattiana. Que nome ruim de dizer. Mas é alemão, né? Schanstattiana. Mas, assim, eu não tinha... Eu sempre fui devota da Mãe Rainha, porque a família da minha mãe daqui, minha avó, família é daqui e tal... A minha avó não era devota da Mãe Rainha, 3 vezes admirável de Schanstatt. Minha mãe também não era, meu pai também não era. Eu comecei essa devoção com uns 2 anos de idade. E acabei levando toda a família. Hoje toda a família é devota. O Jerônimo, meu esposo, também não era. Hoje nós fazemos parte da Liga das Famílias. Nós somos guardas nobres do Santuário Tabor. Então, a gente vive isso, de verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta curiosa. Diga. Bem, pessoal, Tu é casada, evidentemente, com papel, igreja. Tu não assina o sobrenome do Jerônimo? Não assino. Isso é uma coisa que me dói bastante. Só uma curiosidade, porque... Porque eu já tinha um nome fantasia, né? Eu já tinha um nome político. Quando conheceu ele, já estava envolvido com eu já estava envolvida. Na verdade, eu e o G, a gente tá junto há 7 anos. E a gente casou na igreja. Eu não sou casada no civil, tá, gente? Só pra explicar. Vale. Poderia ter validado, né? Exato, vale. Mas assim, pra nós, pra mim e pra ele, o que vale é o casamento religioso. Era isso que valia, era o sacramento do casamento. Então, a gente casou no meio da pandemia, lá em Vale Vêneto, lá... Isso não entra em contradição com o cristianismo, enfim? Não, porque assim... É o religioso, tu tens... É o respeitar o meu esposo, é o respeitar o meu marido, colocá-lo no papel que ele exerce na nossa família. É isso que importa para um católico, entendeu? Eu e o Jerônimo, a gente se dá muito bem, a gente vive
um matrimônio de muita liberdade, de muita confiança, de muita... como é que eu vou dizer? De muito amparo um pro outro. Jerônimo é meu porto seguro, sabe? Então, assim, a gente conversou sobre isso. Na época, eu ia ter que trocar toda a documentação de mestrado, porque eu sou mestre em Direito Constitucional. Pela Unisc, né? Pela Unisc, eu ia ter que trocar de diploma de faculdade, eu ia ter que trocar... Eu já era vereadora, aí eu ia ter que trocar o nome. Então, aí a gente... Como a gente casou só no religioso, a gente resolveu manter o Roberta Leitão, né? Mas o sobrenome do meu esposo é Amaral. E assim, eu usaria... Inclusive, me dou super bem com as primas dele, antes de conhecer ele, lá de São Luís Gonzaga. Eu usaria com muito orgulho o Amaral. Considero a família dele minha família, porque é assim que é. Mas por uma questão prática mesmo, que eu não uso, algum dia considero usar? Sim. Em eu deixando de ser uma pessoa pública, né? Em não precisando, sim. Só que, claro, a gente tem que fazer a reversão... fazer toda uma reversão burocracia. civil Mas do religioso. Né? É possível. Não, eu só não Jerônimo, fiz. tá gravado aqui, lá, ó. A gente só não fez por isso, entende? Porque eu me elegi como Roberta Leitão, eu sou a professora Roberta Leitão, a advogada Roberta Leitão. E imagina, aí de repente nasce a Roberta... Porque eu já casei velha, né, gente? Eu tenho 45 anos. Tipo, eu deixei tenho que ela dissesse a idade. Eu tenho... Não, mas eu não tenho problema com isso. Não, também não tenho problema não de perguntar pro entrevistado. Eu acho que cada ano vivido é uma história, assim. Então, eu já tinha uma história, a gente já tinha... né? Então, assim... Se tu casa muito jovem, se tu não construiu nada, eu acho muito certo, muito ok tu trocar o nome, entende? Eu não tiraria o nome da minha mãe. Roberta... Entende? Eu ficaria Roberta Pereira Leitão Amaral. Eu não tiraria o nome da minha mãe. Roberta, nessa questão da Igreja Católica, a gente sabe, acompanha que a igreja tem, dentro da sua organização, diversas congregações, movimentos, né, alguns mais progressistas, outros... enxergo alguns Ele tá enrolando assim porque veio uma pergunta bomba aí. Mais ideológico. Tu quer me perguntar da PL? Da Teologia da Libertação? Não. Eu te pergunto hoje como que você enxerga a Igreja Católica num todo, né? Já que você faz parte de um movimento dentro da Igreja Católica, como que você enxerga essa movimentação da Igreja, tanto na questão do Papa Francisco, a Igreja Católica aqui no Brasil também, né? Como que ela se posicionou nessas questões políticas hoje? Como que você, Roberta, católica, apostólica romana, enxerga a sua própria religião hoje aqui no Brasil e no mundo? Bom, primeiro que assim, a Igreja Católica, ela está à parte e acima de qualquer coisa, né? De qualquer política partidária. Não deveria nem se meter. Mas, vamos lá. A igreja, para quem é católico, né, apostólico romano, a gente considera que a igreja é a esposa de Cristo. Cristo cria a igreja quando ele diz para Pedro, para o seu apóstolo Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E a partir dali, então, a gente tem Cristo e a igreja, sua esposa, e nós membros desta família, né? E quando sobre o Papa, né? O Papa é um discípulo de Cristo. É o sucessor... Como é que tu considera o Papa Francisco hoje? Uns dizem, eu chamo o Papa de comunista, acho que ele é muito avançado. Eu acho que o Papa, em certa medida, erra em algumas posições que ele toma. Porque não tem, vamos lá. E aí tem que ser bem direto. Cristão e comunista não existe. Não dá. Comunista é anticristão. Mas tu pela acha que o Papa história. É comunista, então? Aí que tá, eu não acho que ele seja comunista. Só que a Igreja Católica ela foi tomada por um movimento chamado Teologia da Libertação. Ele é do movimento? Não sei. Sinceramente, não sei. E também não me preocupo em saber. Porque como católica, o que me cabe? Entender que, por alguma inspiração do Espírito Santo, que é quem escolhe os papas, né? Porque a gente tem... Quem é católico acredita, ou quem é cristão católico... Que não é só a fumacinha. Acredita em quê? Acredita que nós temos um Deus trino, e ao mesmo tempo ele é uno, é um Deus só, mas nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E o Espírito Santo é esse espírito inspirador de Deus que acaba escolhendo e determinando as coisas
na Terra. Roberta... E o Papa, ele é um discípulo de Cristo, ele é o seguidor dos discípulos, ele é Pedro na Terra. Então, se o Espírito Santo escolheu o Papa Francisco, eu rezo por ele, eu rezo para que ele tenha força de conversão suficiente para que ele consiga levar o rebanho de Cristo, eu rezo por ele. E a teologia da libertação dentro da Igreja Católica foi uma perdição dentro da igreja, porque tu tira Jesus Cristo do centro da igreja e tu coloca o pobre, não é? E aí nós temos as virtudes teologais. Eu tenho que ser caridosa como católica, mas o centro da igreja é Jesus Cristo. Eu não posso trocar isso, entende? Então não posso no evangelho deixar de falar de Cristo e falar só do pobre, porque dos pobres será o reino dos céus. Não é o pobre materialmente, gente, é o pobre espírito, entende? É o pobre que precisa ser convertido. É o pobre que não tem fé. É esse que precisa ser convertido. Então aquela frase famosa, né? De como é que é mais difícil... é mais fácil passar... Como é que é aquela da agulha, né? É isso. Por quê? Porque uma pessoa que... Um rico entrar no reino do céu... Não é isso. Tem uma outra leitura dessa. Não sou eu que tenho. É a Bíblia que tem, gente. Não sou eu que estou dizendo. Tem várias interpretações. Está na Bíblia isso, tá? E dá pra ter mais uma interpretação. Aí que tá. A teologia da libertação criou outra interpretação. Não é isso. Mas não, acho que porque não é assim, só a teologia da vamos lá. Como é que funciona? E aí é o que a gente diz, tá na Bíblia também, que Jesus diz nos seus evangelhos. A porta é estreita. Camelo, né? Isso, a porta é estreita. A porta do céu é estreita. E por que é mais fácil passar um camelo? O que rico é esse? Que rico é esse? Não é o rico material. Mas as pessoas que vivem só para acumular riqueza na terra, elas são soberbas. Elas são idólatras, porque elas colocam o material acima da religião, acima de Deus. Não é da religião, acima de Deus, acima de Cristo. É nesse sentido. As pessoas que são ricas, é que tu tem que ler todo o evangelho. Não dá pra pegar uma partezinha, entendeu? Não dá pra pegar só um parágrafo. Tu leu toda a Bíblia já? Toda não. Toda não. Mas, Roberto... Eu li o catecismo católico, isso sim. Mas assim, é nesse sentido, entende? Eu tenho que me despir aqui como ser humano, um ser humano miserável que todos somos, um ser humano pecador que todos somos. Nós temos que nos reconhecer como pecadores, e é nesse sentido. Eu tenho que me despir das minhas mágoas, dos meus rancores. Eu tenho que rezar pelas pessoas que não querem estar bem comigo, pelos meus inimigos. É isso que eu tenho que fazer. Eu não preciso ter uma casa assim, excepcional. Eu preciso ter uma casa confortável. Entende? Deixa eu te fazer uma pergunta. É nesse sentido. Tu é a favor da pena de morte? Depende. Olha. Depende. Tem que dizer pra nós. Depende. Não, vou explicar. Não, calma. Vou explicar. Assim, juridicamente falando, pensando em criminologia, eu sou contra. Por quê? Como advogado, como professora. Isso. Eu sou contra por quê? Porque eu entendo que a pena de morte, ela não se presta ao papel que todo mundo acha que ela se prestaria, que é de prevenir. Porque a pessoa tem muito mais medo de ficar presa, de perder a liberdade do que de morrer. Porque a morte é inerente à nossa condição humana. E quem tá no mundo do crime sabe que pode morrer a qualquer hora. Então, eu ter medo de morrer não vai me fazer deixar de ser um criminoso. Ponto. Então, nesse sentido, criminologicamente... Não funcionaria por aí. Tá. Bom, ok. A igreja, e esse é um dado muito engraçado, a igreja católica, ela se tornou contrária à pena de morte há 3 anos apenas. Por quê? Porque ela entende que... E ela só se tornou contrária à pena de morte porque 90% dos países tem prisão perpétua. Entende? Então, a igreja entende que tem pessoas que não têm como viver em sociedade. Né? Então, assim, se eu acho que deveria ter no Brasil... Acho que deveria ter prisão perpétua, se vocês me perguntarem. Tu é a favor de matar a gente aqui? Não sou, entendeu? Mas, assim, então depende, é isso que eu digo, entende?
Tem países que vai depender de como o país se comporta, né? Aí, tu como católica é a favor da pena de morte? É isso que eu quero saber. Não, eu entendo como que... como cristã... Exato, é que aí que tá, o posicionamento da igreja é esse. Não é que as pessoas possam ficar vivendo em sociedade livres e cometendo todas as atrocidades do mundo. Não é assim. E aí, Roberto... Em tendo pena de prisão perpétua, não pode pena de morte. Entendeu? Em não tendo, pode. Se eu sou a favor, não sou por esse motivo. Mas por esse motivo, entende? Eu acho que não funciona. Mas também acho que a gente tinha que ter prisão perpétua no Brasil. E quais seriam os crimes que na tua convicção como jurista, como professora e como cristã, né, e política, consideraria hoje no Brasil? Prisão perpétua? Olha, gente, aí é uma questão assim, sociopata e psicopata não muda. Não tem ressocialização. Ainda que como cristã eu acredite em milagre. Como católica eu acredito em milagre. Que existem pessoas que... E eu, na verdade, esses dias... Domingo passado, eu tive um encontro com uma pessoa que eu nunca, jamais imaginaria que teria mudado de vida. Que na época que eu fui estagiária do Dr. Ulisses Lousada, era nosso freguês da primeira vara crime ali, um dos maiores influenciadores do tráfico em Santa Maria, e hoje é uma pessoa cristã, não é católico, mas é cristão, dono de uma clínica de reabilitação, então eu acredito em milagre. Então, assim... Mas esse não era necessariamente um sociopata, conductopata. Não, mas nesse caso, claro. eu mas entendo que... A pergunta que eu faço é, dos crimes tipificados no Brasil hoje, quais que consideraria mais grave, né, para que fosse aplicada a prisão perpétua? Porque, na verdade, o perfil, né... se é sociopata, se é psicopata, isso é uma questão... Fica numa questão secundária. Mas o crime que está lá previsto no Código Penal... É que aí que tá, eu não acho que isso tipo, tráfico, qual os crimes que você considera? O tráfico, pra mim, é hediondo, né? Assim, eu considero porque eu acho que ele é um mal gigante na sociedade, entende? Porque ele mexe com toda uma cadeia criminosa, ele promove isso. Mas, enfim, o estupro é um deles. E aí, assim... pedofilia, assim a gente vai ter vários, mas a minha questão eu não penso que o crime é o determinante, a pessoa seria o determinante, porque existem pessoas que sim, que podem mudar. Os crimes sexuais geralmente têm a tendência de ser já uma pessoa que tem um distúrbio e que não vai conseguir, Roberta, deixar de ter. Como é que tu vê a questão dos padres pedófilos? É um horror. Padre porque, né? Prisão perpétua pra eles. Prisão perpétua pra eles. Prisão perpétua, claro, óbvio. Porque, né? Não, é isso que eu digo. Eu não conheço história local, né? Mas Brasil não afora e mundo afora. Mas aí que tá, né, gente? Isso também a gente precisa dizer que é uma construção de narrativa muito forte. Será contra que os padres não precisavam casar também? Mas não. Assim como em qualquer outra religião. Os padres não devem casar. Mas por quê? Porque o padre... O Papa é o primeiro discípulo de Deus. Isso não é o que leva muitas vezes não, porque eu faço repressão sexual quando vocês disseram assim, é uma escolha. E é uma escolha inspirada pelo Espírito Santo. E aí que tá, o padre que não se adequa a isso deixa de ser padre. Abandone o sacerdócio. Mas isso não tem a ver com o fato de muitos serem abusadores. E aí que tá, muitos. De onde é que tá esse dado do muitos? Quantos são no Brasil? Mas tem aí... É que geralmente gera uma polêmica. É que aí que tá, vamos lá. Há dados escondidos, polêmica, né? Sim, mas há polêmica que trazem a igreja. Mas e as outras religiões? Não, eu tô falando mais da católica pelo Sim, mas aí a gente tem que trazer os outros. Agora, há menos de um mês, prenderam um pai de santo por estupro. E aí ninguém fala. Daí pode, mas entendeu? Mas foi noticiado agora há pouco. Sim, mas mas não se traz tanto à baila, não se traz tanto à tona, a Igreja Católica tem entende? toda uma tradição de tempo de existência. 2000 anos. 2023 anos. Exatamente. E as pessoas, né, por ter o Brasil tem uma matriz das igrejas católicas, a maioria do brasileiro ainda, segundo o censo, é católico. Mas aí que, gente, Mas o que eu coloco assim nesse sentido? É que
isso gera uma repercussão nas pessoas, as pessoas Claro. se sentem horrorizadas porque é um porque padre, a principal né? religião Mas também religião é- não, principal denominação, E é digamos, religião. né? E é a mais. religião seria o cristianismo, mas aí que eu né? quero dizer é que é a mais atacada também. Hoje o cristianismo ele vem sendo muito atacado. Ah, o Estado é laico, beleza, mas pode ter um despacho na minha esquina, não pode ter uma cruz. Em certa medida as coisas estão nesse ponto, entende? Assim, o cristianismo sempre por foi exemplo, perseguido o que no a mundo. cruz tem de, por exemplo, eu vejo assim, né, num ambiente público, enfim, seja a cruz, seja um outro símbolo de outra religião, num estado laico, isto não, juridicamente falando também, não Mas seria é que assim, conveniente, né? Mas não ofende alguém? Cada um que bota o seu. Pois é, Não mas daí- ofende, aí entende? Mas cada religião vai colocar o seu. Roberta, tem uma outra questão que eu acho que entra... Se não ofende, é nisso aquela história, também, né? E aí, por que Zé? tirar só esse? Entende? Aí a gente começa a ver, colocarem outros e tirarem os cristãos. Pois Então é, é mas- complicado, Mas entende? aí eu Predomina o volto num ponto seguinte, que eu acho que... E eu já volto porque padre não pode casar, tá? Por que não, Isso é importante não a gente ficou deixar claro? claro. Eu acho que é na questão do Papa e da Igreja no Brasil. Você falou que tem alguns pontos que não concorda com o Papa e eu Sim. queria saber porque quais seriam os pontos específicos que o Papa pode, né, enviado pelo Espírito Santo, foi uma escolha pelos cardeais, assim- mas hoje a Roberta, religiosa, católica, discorda em quais pontos e se isso existe uma politização disso, uma polarização desses temas hoje que estão sendo tratados na sociedade. Assim, é que a mim, e aí vamos lá, eu, Roberta, católica, tá? A mim, como católica, não me cabe questionar isso. Entende? Mas e a tua posição? É que aí que tá, não é assim que funciona para um católico. Um católico conservador não questiona. Por exemplo, o Papa recebeu lá o crucifixo com o símbolo do comunismo. Eu, Roberta, acho isso certo? Não acho, porque cristianismo e comunismo não combinam. Mas Os comunistas mataram milhões de Mas eu cristãos. até nem Eles falo, não eu são, nem falo do não são comunista, cristãos. Roberta. Eu falo em temas, por exemplo, que a igreja vem tratando com mais veemência Tipo? agora, que é tipo a questão do aborto, a questão do... O aborto, a igreja se posicionou contra. LGBTs. Então tá, tem vários temas eu que a concordo igreja com o hoje Papa, vem... Mas aí que tá, o Papa, o nosso Pedro, né, o discípulo de Cristo na Terra, disse, e eu concordo com isso, que ser homossexual e, assim, viver na homossexualidade é pecado. Ele disse isso, tem numa encíclica dele. Continua sendo pecado. Se essas pessoas não podem participar da igreja, podem. Elas vão ser escorraçadas da igreja? Não. Vivam no celibato. Deixa eu... Entendeu? Eu, Roberta, vamos lá. Então, Não concordo com o casamento, então a união dele... Pra viver dentro da igreja católica, não. Sim. Entendeu? Em sociedade... Cada um que faça o que E queira da essa, sua vida. Roberta? Na igreja, não. Deixa eu confessar um pecado aqui. Oi, confessa. Vivi maritalmente com meu marido. Morava junto com o Jerônimo por 4 anos e pouco. Antes de casar. É um pecado? Hoje eu não faria. Mas tu pediu perdão por esse pecado? Claro que eu confessei. Óbvio, antes de casar Mas por eu que confessei. pecado? Porque a igreja diz que é pecado? Não, não é a igreja que diz que é pecado. Deus diz que é pecado. Cristo diz que é pecado. Tá na Bíblia. Sim. Entende? Não é igreja. Aí que tá, gente. Não é igreja. Tá escrito isso. E aí, por que do padre não casar? Porque cada um tem uma vocação. Cada um tem um carisma. Cada um tem um dogma. Eu tenho tenho a vocação para ser professora, advogada, Que política. seria o que a igreja chama também de dom, né? Isso, né? É, o dom. Vocação mais, né? O padre, ele tem a vocação para ser um discípulo de Cristo na Terra. Para ser quando o padre entra na igreja, por que as pessoas se curvam? Os católicos mais conservadores? Porque não é o padre que tá ali. Quando eu me confesso, quando eu recebo um sacramento, agora, segunda-feira, dia 25, eu fiz 2 anos de casada. A gente fez uma renovação de votos. A gente fez no primeiro ano e fez agora. Quando eu recebi a renovação de votos do Padre Júnior, um querido amigo, inclusive, não era o Padre Júnior, era Cristo.
Então, é nesse sentido que o padre não deve casar. A questão dos homossexuais ou o próprio aborto, o Papa se posicionou fortemente contra o aborto. A CNBB se posicionou contra o aborto. Diga. Eu tô acompanhando... Mulher sacerdotisa, nem pensar. A mulher não nasceu para isso. A mulher nasceu com outra missão na sociedade. Estou acompanhando, né, a questão do projeto de lei, dos nascituros ali, né? Eu pergunto assim, a origem desses projetos. Né, tem um igual do do Carlos Bolsonaro. Tem agora, ele que me copiou. Não estou falando que alguém copiou de alguém. A minha pergunta é assim, mas tem uns mais, não sei se são mais antigos que o teu ali, tem mais antigos. Um vereador de Ponta Grossa, do outro de Belo Horizonte, e de partidos diferentes. Sim. O que eu pergunto, esses projetos eles nascem de uma pauta conservadora nacional, assim, onde vocês, no caso os conservadores, conversam sobre esses temas. Surgem grupos que nem foi ali quando se organizou o MBL. Porque são iguais, né? Surgem grupos, mas no caso os que eu protocolei não foi de nenhuma conversa, né? Mas surgindo da onde? Porque eles... Mas então eles copiaram. Não, eu copiei. Não, assim, vamos lá. Claro. O projeto, a ideia... Não há nenhum demérito em copiar exato, projeto. Né? A ideia, o projeto, a forma, como está escrito. Claro que eu pesquisei vários que já tinham e ali a gente fez uma seleção e viu que todos são iguais, beleza, vamos iguais. O dia do Nascituro também tem se não me engano, no Paraná também teve um... Assim, isso é muito engraçado e eu penso que isso seja providência divina, porque esses projetos eu protocolei há mais de 2 meses. Eu não sabia que a Rosa Weber ia pautar a DPF 442, que é a legalização do aborto no Brasil. Então, esses projetos, eles estão tramitando na casa há uns 2 meses já, ou mais. Roberta, uma das críticas ao projeto, deixa eu entrar aí na parte mais polêmica, nesse do bebê, né? São 3 projetos, tá? Vamos lá, vamos explicar. Então, são 3. Vamos pegar dia do Nascituro, tá, os cartazes sobre... explicando quais são as formas de aborto, qual é o destino dos bebês, dos fetos e quais são os riscos para as mães. E o que então estão falando que é mais polêmico, equipara as gestantes vítimas de abuso sexual às gestantes de risco no SUS. Para quê? Se a gestante vítima de abuso quiser desejar fazer uma ultrassonografia, ela tenha prioridade. Correto. E se ela quiser e desejar, possa escutar o coração do bebê e olhar para o bebê. Mas ela não obriga o médico Não. Na verdade, diz assim, o médico deve oferecer para a mãe, olhar para o feto, pro bebê e ouvir o coração. Mas isso já é um procedimento natural do ultrassom. Mas aí vem a questão assim, ó, que eu vi algumas pessoas questionarem, aliás, várias, né? Que é a questão de, no caso da uma mulher que sofreu um estupro. Sim. Né? Essa criança, esse bebê, esse feto, enfim, né? Bebê. Ser humaninho. Não, bebê, parei. Mas quando ser humaninho. Ele não foi concebido, né, conforme o desejo da pessoa, enfim, não teve consentimento. Ela já sofreu uma violência nesse caso. Né? E aí ela não vai passar por uma segunda violência. Mas ela é obrigada? No projeto da No projeto. Obrigada? Não, gente. É se a mulher quiser fazer uma ultrassonografia, mas ela vai ter prioridade. É obrigado, não é? Não, vamos lá. Então, por partes. Se a mulher, vítima de uma violência sexual, quiser fazer uma ultrassonografia, ela vai ter prioridade. Isso que diz o projeto. Isso é uma situação. Se ela quiser. Em ela fazendo... O médico deve ofertar para ela escutar, mas ela não é obrigada. Entenderam? Se quiser. Mas não geraria uma indução, Roberta? A mulher já tá tão fragilizada, né? Pelo que ela passou. Mas, gente, ela não é obrigada nem fazer o ultrassom. Ela vai fazer se ela quiser. Ela vai querer fazer. Mas por quê? Uma mulher que tá decidida a abortar não vai querer fazer. Será que vai? E se ela quiser? Eu creio até que pode. Mas pra quê? Entende? É isso que eu tô dizendo. Uma mulher... e aí vamos lá. Não é obrigado. Não, obrigado não é. Mas... Não é obrigado, gente. E aí vamos lá, uma mulher. Obrigado e não aí é, agora, aí agora eu tô falando com o meu lugar de fala, tá? Eu não sou mãe e espero um dia poder ser, tá? Então, assim,
Se eu fosse vítima de um estupro, eu rezo todo santo dia para que isso nunca aconteça comigo. Porque eu já fui vítima de uma tentativa de estupro. Com 18, 19 anos, em Cacequi. Conhecia a pessoa? Não. Não. Descobri depois quem era, mas não conhecia. Mas foi assim na rua? Na rua, na frente da minha casa. Sim. Chegando em casa, de uma festa, né? De um baile do Cacequi. 5:30 da manhã, 6 horas da manhã. Não, era mais. A gente ia ido tomar café ainda na casa de umas amigas, era 7, quase 8 da manhã. Dia claro, sol alto. Então, assim, é uma coisa que eu rezo todo dia, assim, peço a Deus que me preserve disso. Mas é uma coisa que eu penso, tá? Se acontecesse, né? Se eu fosse querer abortar, eu não ia querer ver o bebê. Eu não ia querer ver, entendeu? Tipo, nenhuma mulher que está decidida a fazer um aborto, ela não vai fazer ultrassonografia, gente. Não vai fazer. Então, por que do projeto? Porque toda mulher tem um instinto maternal muito forte. Isso é fato. Isso é a função, é aquela função da mulher, entendeu? Tipo, é a função da mulher ter filho? Sim, só nós podemos ter filho. Então, é nossa função, entende? Então, assim, a gente nasce com esse instinto, tá? Se eu tô grávida de um estupro e eu tô decidida a abortar, bom, não vou fazer um ultrassom. Se eu for fazer um ultrassom, é porque existe lá no fundo uma inspiração divina, tipo, sabe? Pensa bem. E a ideia é preservar a vida daquela criança. A mulher é obrigada a ficar com o bebê? Não é. Existe um outro projeto que eu já protocolei na Câmara, inclusive, que é o da adoção legal. Que é o quê? Eu, grávida, posso escolher, né? Qualquer um dos senhores, por exemplo, que queira o meu filho para eu entregar para vocês. Eu não preciso institucionalizar essa criança. Eu não preciso matar. E eu também não preciso institucionalizar. Eu posso entregar para alguém que queira adotar durante a gravidez. Entende? Isso é um projeto, é uma lei que existe no Brasil. Mas, o projeto Roberta, que eu protocolei é só para tornar... Nessa questão assim, específica claro dos três, das situações do aborto legal aí, que é o caso do estupro... Feto anencefalo e risco de vida para a mãe. Exatamente. Nesses 3 casos aí, tu não abre uma exceção... Não, eu não abro. Roberta, claro. Não faria. E eu luto, assim, qualquer mulher que, se alguém tiver muito decidida a abortar, não venha falar comigo. Porque eu vou lutar com unhas e dentes para que isso não aconteça. Entendeu? Porque vamos lá. Qualquer um dos senhores consegue, ou qualquer pessoa que esteja nos assistindo, vai conseguir nos dizer 100%, com 100% de certeza, não é uma vida? Se a ciência não consegue nos dizer isso. Porque com 48 horas de concepção eu tenho um código genético perfeito de um ser humano. Mas não é uma vida, um amontoado de células, tá? E se esse amontoado de células não existisse no início, eu vou ter um bebê depois de 9 meses? Não. Tá, então, assim, se eu não tenho condições de 100% dizer que não é uma vida, eu tenho condições de 100% dizer que não é um assassinato? Não, então eu vou lutar por essa vida. Eu te pergunto uma outra questão, como é que tu vê a questão das feministas que defendem a a do direito da escolha. Pena das feministas, porque elas foram engambeladas. Aí eu não sei, aí eu não sei. Aí cada um que lute pela sua alma, eu tô lutando pela minha santidade. Diariamente é uma luta... muito árdua. Mas, Roberta, mas não sei, entende? Mas é com Deus e com elas. Mas eu tenho pena das feministas, porque elas caíram num conto do vigário, porque o feminismo é um movimento criado por homens. Jesus, acordem! O feminismo é um movimento criado por homens, não foi criado por mulheres. Entendeu? E por quê? Porque tirou a mulher... Primeiro, que transformou a vida de vocês numa barbada, guris. Por quê? Porque antigamente o homem precisava sustentar a esposa e os filhos. Precisava de amparo emocional para a esposa e para os filhos. Tu acha que esse deveria ser um modelo de... Eu acho, claro que eu acho. Acho que sim. Inclusive digo pro meu marido, pobrezinho agora, né? Tá com problema no ombro aí, quase rompeu o manguito rotador. Eu disse pra ele, Jerônimo, eu não casei para carregar peso. Jesus amado. Quem que deve mandar na casa, na relação, enfim. Tu acha que a mulher deve ser obediente ao homem? Essa questão toda que... Aí vamos lá. Não é uma questão de obediência. É uma questão de... Hoje em dia, eu já considero isso complicado, porque os homens são uns frouxos. Misericórdia. A gente criou homem pai de pet de samambaia, né? Assim, tipo, que não querem mais responsabilidade nenhuma, que não querem mais sustentar a mulher, que saem na primeira vez, convidam a mulher pra sair.
Ai, vamos dividir a conta. Mas só um pouquinho. Gurias, fujam. No primeiro sinal, fujam. O cara tem que pagar a conta? Claro! Pelo amor de pai, na primeira vez que sai com a mulher, onde é que tá a gentileza? Onde é que tá a arte da conquista? Onde é que tá a proteção? A mulher é para ser o centro da família, o equilíbrio da família, é para ser a harmonia do lar, mas nós somos fortes, extremamente fortes. Tá, mas o homem é o chefe da família, nesse modelo, né? Não, assim, hoje em dia eu acho isso muito complicado. Deve ser? Deveria ser, mas para isso deveria ser homem. Ponto. Mas hoje deveria. Não... E assim, o chefe da família no seguinte sentido, de proteger a esposa, de proteger os filhos, de não impor para a mulher aquela obrigação. Não, tu tem que trabalhar porque senão a gente não vive. Tu tem que trabalhar porque senão nossos filhos não têm o que comer. Entende? Eu tenho raiva das feministas que rasgaram o sutiã em praça pública, misericórdia. E olha que eu acho uma pecinha bem desconfortável de usar. Mas assim, é nesse sentido, entende? Assim, as mulheres foram jogadas no mercado de trabalho e hoje, vamos lá, hoje o direito diz que o sustento da casa pertence aos dois. É a obrigação de ambos, homem e mulher. E aí tu tira a mulher. Aí o que aconteceu? A gente tá colocando os nossos filhos para serem educados na escola, porque a mãe é obrigada a trabalhar e é obrigada. Porque senão tu não sustenta uma família. Ou não sustenta com tudo que se acha que é preciso sustentar. Mas as mulheres isso não estão é a libertação deixando da mulher, num certo sentido. Assim, é a libertação. Muita mulher é subjugada, né? Nessa questão até... A gente vê em situações da Maria da Penha, o marido... Aí eu vou te perguntar uma coisa. E aí, o contrário. Se a mulher tivesse a... É a libertação ou é a escravidão? Não, mas aí... Eu deixo de ser mantida. Eu deixo de responder. Em tese, obedecer ao meu marido. Em tese, ficar cuidando dos meus filhos. Em tese, cuidar da minha casa, que é a minha igreja, é o meu centro de santidade, onde os meus filhos devem ser criados com todo amor e dedicação. Mas ela fica subjugada a uma relação... né? E a mulher no mundo... Ou o contrário, e a mulher no mundo do trabalho. Ela é livre? Ou ela é subjugada ao patrão por meia dúzia de reais trocados? Situação. Aí eu troco uma escravidão por outra. Não, entende? O patrão não vai, teoricamente, estou falando de uma situação em que a mulher fica subjugada, como a gente vê em casos de violência doméstica. Mas aí tu não precisa nem ser casada, né, Zé Mauro? Não, estou dizendo uma relação. Hoje em dia tu não precisa ser casada. E, inclusive, a mulher que é subjugada, muitas vezes ela paga as contas de casa. Porque o subjugo da mulher que é vítima de violência sexual, de violência não sexual, de violência doméstica, qualquer que seja, entendeu? Ele é um jugo emocional. Roberta. Aí que tá o problema. Às vezes ela ainda paga pra ser subjugada. É triste isso. Eu vou fazer outra pergunta. As feministas, que me perdoem, mas elas Roberta, foram mas assim, enganadas. Até porque eu acho que a gente vai precisar fazer um outro intervalo aqui. E depois para ir para os encaminhamentos finais também. Mas, Roberta, essa questão desses temas, né, que são diversas pautas hoje que estão tomando conta do Brasil e também no mundo, né? O conservadorismo tem hoje um respaldo muito grande também. Nós nem falamos do Bolsonaro. Mas vai dar tempo ainda. Mas eu te pergunto assim, isso é saudável, essa polarização que existe hoje? Como você sendo você considera de um lado de um campo político, sim, né? Isso é saudável para as pessoas que estão assistindo de fora? Porque tem muita gente que tá de espectador. É saudável. É saudável e é necessário. Porque assim, a gente tá... há muitos anos a gente vive isso. E essa desmistificação desses dois lados é justamente porque um lado vence. A gente tem dois lados. A verdade, ela não é relativa. Fato é fato. Entendeu? Verdade é verdade. Então, assim, ou eu tô do lado da verdade ou eu tô do lado da mentira. Eu tô do lado bem ou eu tô do lado mal. Não tem meio termo. Vou fazer uma pergunta nesse sentido, uma última, e fazer um pupurri rapidinho. Os guris vão te matar. Você vacinou? Não. Não vai se vacinar? Não, vamos lá. Oi. Sou vacinada pra 500 coisas, gente? Da Covid. Da Covid, eu não me vacinei, não vou me vacinar. Não. Mas, na verdade, eu tive Covid em maio de 2020.
Então, eu fiz o imunoscov logo na sequência, eu continuei fazendo, eu tenho todos os anticorpos, eu só tive Covid uma vez. Nunca mais tive Covid, entendeu? E não me vacinei, acho que foi uma grande jogada. Não condeno quem se vacinou, mas hoje a ciência está mostrando várias complicações, inclusive as próprias... Mas a vacina salvou, né? Será? Você mora. Mas hoje em dia... É evidente, pela quantidade. Hoje em dia... Começou a vacinação, né? Num momento em que a gente já estava... Não, mas já caiu a... Vamos lá. Eu entendo que não, tá? E hoje em dia, Pfizer e AstraZeneca já largaram seus boletins dizendo que a Pfizer, a AstraZeneca, inclusive, não pode mais ser aplicada. A vacina da AstraZeneca foi tirada de circulação pelos efeitos colaterais gigantescos. E ambas, Pfizer... morreu que... Será? Hoje a ciência está provando que os efeitos colaterais de miocardite, não de síndrome de Guillain-Barré, há comprovação. Há comprovação científica, há estudos científicos e as próprias farmacêuticas disseram que sim. Mas aí a gente tem que colocar talvez né? Isso não é. Isso, assim, ó, isso não sou eu que estou dizendo. As farmacêuticas disseram, entendeu? Mas em números, tanto talvez Pfizer a vacina quanto... pode ter salvado mais vidas do que prejudicado. Pode, até pode, mas eu não me vacinei e tipo, e assim, ó, eu acho que isso é uma liberdade. Tanto que eu fiz o projeto aqui em Santa Maria contra o passaporte sanitário, para que aqui, e passou, é uma lei em Santa Maria, não pode exigir a carteira de vacinação, ou melhor, não pode restringir o acesso das pessoas que não são vacinadas. Mas, Roberta, agora então, pra gente chegar no nosso finalmente aqui, nós vamos, eu vou fazer um ping-pong contigo aqui, porque já vou fazer a primeira pergunta. O Zé se emociona. Tá, vamos lá. As mulheres trans devem usar que banheiro da Câmara? Masculino ou feminino? Mulheres trans devem ter um banheiro para elas. Tá. Questão do Bolsonaro. Qual o teu posicionamento hoje? Como assim? Em apoio? Tudo que vem aconteceu com ele foi condenado agora também? Não, apoio. Total apoio. Qual a expectativa da direita hoje em relação a nomes para o futuro? Muito cedo para dizer. E aqui em Santa Maria? Muito cedo para dizer. Para a eleição do ano que vem. Futuro da Roberta Leitão, candidata à reeleição ano que vem e futuramente. Pretende ser deputada? Em princípio, candidata à reeleição ano que vem. Mas a gente trabalha o mandato de uma forma que eu faço um trabalho extremamente sério para colocar meu nome para qualquer coisa. Então, tanto faz. Posso ir a prefeita, posso ir a vereadora, posso ir a deputada. Assim, eu trabalho sempre para o melhor e para mais. Outra questão. Assim, ó, acho que agora não pretendo sair já da política. Sofreu algum tipo de violência dentro da Câmara verbal? Já. Já. Tive minha vida posta em risco num episódio muito triste com o vereador Ricardo Blatz. Fui extremamente agredida e por várias outras vezes. Sim. E sim, isso tem a ver com ser mulher, também tem. Outras ocasiões que precisa ir na Câmara? Sim, inclusive uma vez... Bastidores, né? Aí um dia um vereador aí, colega, foi pra tribuna dizer que alguém que não sei o que não sabia se era meu noivo, namorado, marido, o que era, tava falando mal dele. Tipo assim, é bem desmerecedor isso. Tipo assim, o que é teu? Eu ia casar no outro final de semana. Aliás, no sábado, isso foi na quinta ou na terça, sei lá. Aí eu fui pro microfone da parte e disse, não, só um pouquinho, assim, ó, me respeito, sou uma pessoa direita, honesta e vou casar sábado. E agora eu vou ter que fazer uma pergunta pra encerrar da minha parte. Se diz que pretende ter filho um dia, né? E se teu filho um dia decidir ser do movimento mais progressista ou da esquerda? O que tu faria? Comunista. Se depender de mim, da minha educação não será. Não, mas e, né? Se resolver ser, a gente vai aceitar, né? Vai conversar, mas não vai viver às minhas custas. Porque é muito fácil ser comunista e viver às custas dos pais. Comunista de pantufa, tuitando, matando Hitler a tuitada, é o que mais se vê hoje em dia. Às minhas custas não será, vai trabalhar. Vai se virar na vida. Perfeito. Roberta, estourou nosso tempo, né? Rende, né? Rende. Bastante polêmica, enfim. Não faltarão convites, a gente vai seguir aí. Enfim, a gente agradece a tua disposição nesse sábado, né? Muito obrigado.
Eu que agradeço por Sim, estar aqui com vocês. Adorei o bate-papo. Que bom, espero que tenha gostado, né, dessa Gostei conversa muito. informal, que é justamente isso. E a gente convida então mais uma vez, né, o nosso podcast todas as sextas-feiras às 19 horas, do horário de Brasília e de Santa Maria, está disponível nas redes sociais. Obrigado e até a próxima.